Sani Cari Veneti, excomunhão dos Vênetos na Semana Santa, pessoal. Então, a gente vai falar sobre esse vídeo aqui, talvez vocês ficaram curiosos, pois bem, isso ocorreu mesmo na história, a gente vai ver os detalhes disso tudo, e porque o Papa, na época, decidiu excomungar aí o Doge e toda a República de Veneza, os Vênetos, todos que estavam dentro do território da República de Veneza. Essa foi a bula papal, ele não excomungou apenas o Doge ou, enfim, Veneza, a cidade, como muitos hoje em dia querem dar a entender, ou por falta de conhecimento, geralmente, mas não. Está lá escrito na bula, todos os territórios da Sereníssima República de Veneza. Antes disso, é claro, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece aí de ativar o sino das notificações, porque é importante, senão você não recebe o conteúdo. Eu sou Fernando Menegatti, seja bem-vindo aí ao Lenguamar, e caso seja a primeira vez que você esteja aqui, muitas pessoas encontram, né, o canal pela primeira vez, então todo vídeo praticamente é uma novidade para alguém. Bom, vamos falar um pouco sobre esse período aqui que, na verdade, ele foi feito, essa excomunhão foi feita no dia de hoje, 27 de março. 27 de março, é por isso que eu trago o vídeo para vocês. 27 de março foi feita a excomunhão da República de Veneza pelo Papa. Após a chamada Guerra de Ferrara e a conquista da cidade pela República de Veneza, o Papa Clemente V promulgou aí a bula de excomunhão chamada In Hominem. Então, essa bula aqui foi lá no inverno de 1309, com a qual não apenas excomungou todos os vênetos, mas os deixou além, né, à mercê de qualquer invasor que o capturasse. Ou seja, ninguém poderia ajudar a República de Veneza se alguém invasor chegasse ali para capturar. Então, é óbvio, aprofundemos-nos mais, né, portanto, né, na história, para que também a gente não faça julgamentos aí levianos. Bom, as batalhas aqui entre as repúblicas marítimas e a Veneza, a República de Veneza também era uma república marítima, né, assistiram aos maiores confrontos tanto na Itália, na Península Italiana, como no Oriente Médio naquele tempo. Um dos capítulos mais particulares que tornaram a Sereníssima República de Veneza e os estados pontifícios discordantes foi o controle de Ferrara, uma cidade aí rica no interior da Emília e até então nas mãos da família Este. Com a morte do Marquês d'Este em 31 de janeiro de 1308, as questões chegaram ao auge, portanto, enquanto o doge Pietro Gradenigo, líder da República de Veneza, o Pietro Gradenigo enviava embaixadas para trazer apoio a um personagem chamado Folco, que era herdeiro direto, mas ameaçado por seus primos excluídos da sucessão. O conde Francesco d'Este ofereceu o feudo de Ferrara ao Papa, em troca da ajuda militar e reconhecimento de seu senhorio sobre a cidade. Portanto, vocês vejam, Sereníssima apoiava aqui o Folco, que era o herdeiro direto, e assim sendo, era realmente, por direito, né, a pessoa que deveria assumir. E aí nós temos o Francesco d'Este, que fazia parte da outra ala da família ali, que não era herdeiro direto, mas ele tentou então comprar o apoio do Papa. Bem, o primeiro passo foi o pedido do Papa Clemente V da devolução de Casteltedaldo, que estava nas mãos dos Vênetos, o castelo que pertencia, é claro, àquela região ali. No início de outubro, assim, começaram as batalhas. De um lado, o doge Pietro Gradenigo e o partido aristocrático, que o apoiava certamente, e de outro, o Partido Popular e o Papado. Ali no final da batalha, em 27 de março de 1309, o Papa de Avignon emitiu a famosa bula In Hominem. Agora eu vou explicar um pouco essa história porque tem bicho aqui escondido, né? O Papado de Avignon, conhecido também como Cativeiro de Avignon, diz a respeito a um período da história do Papado e da Igreja Católica, compreendido entre os anos de 1309 a 1377, quando a residência do Papa foi alterada de modo forçado de Roma para Avignon, na França. Então, durante o reinado aqui de Felipe IV da França, conhecido como o Belo, que durou de 1285 a 1314, registrou-se um choque entre esse soberano e o então
Papa Bonifácio VIII, que foi o que veio antes do Clemente. O Papa não permitia que o rei francês, o Filipe IV, né, cobrasse tributos da Igreja francesa. Então, na ocasião, a família real francesa havia sido excomungada pelo Papa Bonifácio. Após a morte desse Papa, do Papa Bonifácio, a vacância do posto máximo da Igreja, como de costume, ocorre até hoje, né, deveria ter sido solucionada por um conclave para escolha do novo líder religioso. Porém, essa eleição foi um pouco diferente, digamos assim, irregular. O monarca Filipe IV o Belo articulou e fez um pacto com um sujeito chamado Bertrand, que era nada mais, nada menos do que o escolhido por Filipe IV para ser o novo Papa. Então, ali, gozando de seu poder e influência, ele levaria, né, o Bertrand ao papado. Filipe IV queria um retorno que o novo Papa retirasse a excomunhão da família real francesa. E o que se viu foi, é óbvio, né, um embate entre os cardeais lá na Itália, na Península Italiana, e os franceses. Efetivamente, o Felipe IV, o rei da França, conseguiu levar, sim, o tal do Bertrand ao papado. O rei Felipe IV da França conseguiu que fosse eleito Papa, um francês, portanto, né, em 1305, que aí depois ele adota o nome de Clemente V, o sucessor do Papa Bonifácio VIII, aquele que excomungou o rei Felipe IV e toda a família real, né, era, portanto, assim, um francês agora, o Clemente V, que foi levado sem discussão alguma, não podia nem debater, pelo rei francês a residir em Avignon, dando origem, assim, aos papas franceses que viveram naquela cidade. Então, o rei da França mudou ali, né, a sede oficial da Igreja Católica para a França, tirou da Itália e foi para a França. Apenas em 1377, a residência do Papa foi transferida de volta para Roma por Gregório XI. Portanto, a Igreja viveu ali um período de crise e de sequestro, é óbvio, né? De sequestro, tanto que chama cativeiro de Avignon, né? Uma manobra política da França. Com um perfil de marionete, muitos autores dizem, né? Com um perfil de marionete dedicada a promover os interesses do rei Felipe IV, o Clemente V, o Papa, foi comandado pelo rei francês, muito em função de dever a ele a posição que ocupava agora na Igreja Católica. Uma das ações mais estranhas tomadas pelo Papa Clemente V foi a investigação post-mortem feita contra o Papa VIII, o Bonifácio VIII, que havia excomungado, né, o rei da França. Será que, né, por que aconteceu toda essa investigação? Então, Felipe IV, ele forjou as acusações contra o Papa Bonifácio VIII para justificar o pedido da exumação do mesmo, é claro, e investigação contra o seu caráter, o caráter do Papa Bonifácio VIII. A questão só foi solucionada durante o Concílio de Viena, em 1311, que confirmou a ortodoxia e a moralidade do Papa VIII, né, o Papa Bonifácio VIII. Sendo assim, o Papa Clemente V, francês, aplicava a excomunhão dada ao doge Pietro Gradenigo a toda a República de Veneza e a todos os vênetos no geral. Isso significava minar a própria força da República de Veneza, ou seja, o comércio que acontecia em toda a Itália, comandado pela República. Não se sabe aqui se a briga era, de fato, entre a República de Veneza e a Igreja ou a República de Veneza e a França. Eu coloco aqui na balança, agora é só opinião minha, cuidado, é opinião enviesada, eu coloco que é uma briga entre a República de Veneza e a França e não o papado, né? A chegada da peste negra a Ferrara enfraqueceu aí tanto as forças vênetas que em 28 de agosto de 1309 os ferrarenses conseguiram derrotar as forças vênetas e recuperar efetivamente o controle do Pó e do Castelo Tedaldo. E enquanto Folco, que era, né, o nosso... aquele que realmente era o herdeiro direto de todo o negócio e apoiado pela Sereníssima República de Veneza, era odiado pela população, né? E aí ele teve que fugir para Veneza. As tropas papais chegaram à cidade em 13 de setembro de 1308 e começou todo o conflito. No início do século XIV, o Marquês Azo VIII d'Este
Expulso então de Modena, e Reggio arriscou-se a perder a posse da própria Ferrara, por isso pediu ajuda da República de Veneza, pois ele queria, na verdade, instalar um vice-reinado para proteger os interesses dos súditos no território de Este. Em 1308, a interferência vêneta no governo da cidade de Este conduziu a uma guerra aberta contra a Igreja, controlada pela França. Para mim, é uma guerra contra a França e não contra a Igreja, que culminou com a excomunhão lançada em 25 de março de 1309 e concluída somente em 28 de agosto com a derrota da República de Veneza. Antes de negociar com a Santa Sé, a Embaixada Vêneta conseguiu ali convencer o rei Felipe o Belo a atuar como mediador, de modo que, no início de outubro, o Papa acolheu Francesco Dandolo e a sua comitiva. Na época, o Francesco Dandolo, membro da nobre família Dandolo, era embaixador e foi suplicar o perdão do Papa Clemente V. Então, finalmente, em 15 de junho de 1310, foi alcançado um armistício. A República de Veneza foi autorizada a exercer as suas atividades comerciais em Ferrara, mas as tensões foram finalmente resolvidas apenas em 26 de janeiro de 1313, quando o Papa escreveu ao doge João Soranzo. O Pietro Gradenigo, que havia causado tudo isso, já estava morto, né? Então aqui era um outro doge, o doge Soranzo, que veio após o Pietro Gradenigo, que a excomunhão foi retirada. O Papa Clemente V retirou ali, no governo do doge Soranzo, uma decisão sancionada com a bula de Sete Sedis, do dia 17 de fevereiro. Dandolo, depois ele foi eleito doge, mas enfim, aqui ainda é um embaixador. Dandolo regressou à República de Veneza em maio de 1313 e foi recebido com grandes honras, é claro, certamente a paz custou muito caro à República de Veneza. Se por um lado a Igreja Católica havia sido sequestrada pela França para que fizesse as vontades do seu rei, o Felipe IV, o doge excomungado Pietro Gradenigo também não era assim uma pessoa tão fácil de se lidar. É importante que a gente também veja os problemas do nosso lado. O doge Pietro Gradenigo, que na verdade era chamado de Pierasso, um aumentativo, é verdade, em vêneto para o nome Piero, Pedro, Pietro, enfim, mas que também, querendo ou não, faz alusão ao seu caráter, já que Pierasso, em vêneto, significa ainda uma grande pedra, ou seja, o cara era pedra mesmo, Morreu em 13 de agosto de 1311, logo após a Guerra de Ferrara. Morre assim, certamente excomungado. Eu, na minha opinião, não sei se isso valeu, porque me parece que a excomunhão partiu do rei da França, na verdade, não de um papa verdadeiro. Bom, alguns cronistas dizem que o Gradenigo, o doge Gradenigo, morreu envenenado, pois era odiado por muitos nobres por causa do seu caráter autoritário e pelo povo por conta da sua índole arrogante. Caroldo, um cronista da época, nos conta o seguinte: não lhes prepararam os funerais de costume dos príncipes, porque os doges eram chamados de príncipes, o sereníssimo príncipe. Então não lhes prepararam os funerais de costume dos príncipes, pois era excomungado, ou seja, havia sim uma importância bem grande da religião aqui do catolicismo, E por isso e outras, ainda odiado pelo povo vêneto, duvidava-se se o povo não iria fazer motim e desordem com o seu corpo. Então a pessoa que ficou um estado bem ruim, por conta de todo esse negócio aqui. E de fato, a última despedida foi feita em um dos salões do Palácio Ducal, na capela de São João Batista. Sem nenhuma honra, recém-chegado ao amanhecer, seu corpo foi colocado em um barco coberto por um tecido negro e conduzido a Murano, para quem não sabe, é uma ilha veneziana. Escoltado pelos 5 filhos, seguiu o defunto, que foi enterrado na mesma manhã na igreja de São Cipriano, sem ao menos ter um epitáfio. No entanto, a compaixão pelo excomungado doge Gradenigo vem de um lugar improvável pela situação dos próprios religiosos, os monges vênetos da ilha de São Miguel, em uma demonstração de piedade, quando o barco fúnebre com o corpo passou em frente ao mosteiro deles. A despeito da excomunhão, todos os religiosos, ao passar do caixão, ajoelharam-se no chão da igreja e o prior dos monges, de pé, em seu manto hierático,
ele, com a cruz erguida, 3 vezes abençoou o corpo do 50º Doge da República de Veneza, que, ainda que tivesse grandes defeitos, amou sempre e de modo sincero sua pátria, a qual queria que fosse grande e ilustre, segundo as palavras do próprio prior dos monges. Portanto, isso aqui é o desfecho de toda a história. Óbvio, existem muitas reviravoltas aqui, eu expliquei praticamente todas elas, vocês tirem as próprias conclusões. E eu precisava, né, explicar tudo isso, porque justamente na Semana Santa eu trago uma informação dessas, mas é um dia que ficou muito marcado, e na verdade, se vocês forem ver dos grandes acontecimentos do mundo, nessa data do dia 27 de março, vai estar lá a excomunhão da República de Veneza, porque é um dia fatídico. Relembrando que a França tinha sido excomungada antes, né? Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.